Agora nós vamos estudar as cartas que foram escritas na prisão, chamada de cartas da prisão, né, Bispo G? Enquanto ele estava em Roma, prisioneiro, por volta do ano 61 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve 4 cartas. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e a carta a Filemão, que é uma carta muito curiosa. Vamos entender como foi isso, porque ele escrevia na prisão e ele enviava estas cartas através de um personagem. É Tíquico que fala, Bispo G? Tíquico. Tíquico mesmo? É isso mesmo. Vamos ler então essa passagem. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 6. Sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Muito bem, então Tíquico era companheiro do apóstolo Paulo na prisão e ele também levava as cartas. Ele era o carteiro, o ministério do carteiro. Existe isso, Bispo G? Agora existe, né? Ainda mais essas cartas, né? Seria um ministério eficiente. As cartas de Paulo, já pensou circulando por toda a região do mundo? Hoje em dia tem outro tipo de ministério de carteiro, né? WhatsApp, Facebook, porque agora todo mundo, né, manda suas mensagens por estes meios. A comunicação hoje é muito mais expressa, muito mais rápida. Naquela época era muito mais complexo. Somente por cartas e demorava para chegar. Elas iam a cavalo, se bobear, tinha que ainda, se não via terrestre, via navio, barco, enfim, né, marítimo. Então, era realmente desafiador, era complexa a comunicação. Mas tá aí uma forma também importante, porque as cartas, elas nos servem de livros. Livros que fazem parte da Bíblia e que nos ensina exatamente como fundamentar a igreja. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente lê o apóstolo Paulo, nós entendemos qual é o sentimento, como é a organização, a gestão da igreja, como tratar situações problemáticas entre os seres humanos, porque os seres humanos são complicados, não é? E lembrando que o apóstolo Paulo também é o ser humano, né? Então, porque às vezes as pessoas mistificam demais. A palavra de Deus são homens inspirados pelo Espírito Santo, mas são homens, né? Porque às vezes uma ou outra situação a gente vê uma fragilidade, outra, normal no âmbito do que é o ser humano. Vamos então estudar a carta aos Efésios. Vamos conhecer agora a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária próspera e estava na rota das caravanas comerciais da Ásia. Já era um centro urbano 1000 anos antes de Cristo e foi a 5ª cidade mais populosa do Império Romano. Éfeso possuía um teatro famoso que acomodava 25.000 pessoas e uma ampla agora praça onde se fazia comércio, com biblioteca e templos. A tradição cristã acredita que apóstolo João residiu em Éfeso antes de ter a visão do Apocalipse em Patmos, na sua velhice. Apocalipse cita Éfeso como uma das 7 igrejas da Ásia. Bispo G, Apocalipse também apresenta Éfeso como a igreja mais forte da região, né? Maior. E nós vemos também que o apóstolo Paulo permaneceu ali um bom tempo, então esse fundamento, sem dúvida, foi essencial para o tamanho da cidade de Éfeso. E o curioso é que nós vamos ver agora em instantes, vamos falar sobre Diana dos Efésios, vamos falar sobre idolatria, vamos ler alguns trechos de Atos dos Apóstolos, mas era uma cidade que qualquer um falaria, não, a igreja não tem como dar certo aí. Muito difícil. E foi a maior cidade, a maior igreja da Ásia Menor. Eu tive a oportunidade de estar nas ruínas de Éfeso, né? E foi muito interessante. Mas na época, ela era uma cidade litorânea. Era uma cidade portuária. Era uma cidade, assim, muito desenvolvida. Então, assim, de uma característica e próxima também do Oriente. Então, o que você falou, seria assim muito difícil o evangelho ir à frente lá, com todas as oposições que a gente vai falar, mas era também um centro como era Corinto, até maior do que Corinto, muito maior. Sim. Então, também apropriado para a igreja crescer, né? Ficava em uma rota comercial, tanto terrestre como marítima. Né? Vamos ver aí no mapa aonde ficava a cidade de Éfeso. Você vê ali em cima a Grécia, todo esse corpo aqui ó, do lado direito, aí, a região da Turquia hoje, que nós chamamos de Ásia Menor, e ali do lado direito, onde está o loginho da Rede Gospel, fica a região da Palestina, né, abaixo da Antioquia. Aquela Antioquia é a Antioquia da Síria, onde foi a primeira igreja gentílica.
Então você vê onde ficava aí a cidade de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade muito importante, muito bem posicionada. Ela ligava a Ásia Menor, ela ligava com também a região aí do Mar Egeu. O Mar Egeu tinha um comércio muito forte, porque ficava ali entre o Mar Mediterrâneo e a própria Grécia. Então você viu aí aonde ficava a cidade de Éfeso. Agora vamos ver o mapa, vamos dizer assim, a planta da cidade de Éfeso, né, como era na época. Então veja aí na imagem, essa era a cidade de Éfeso, essa linha cinza ao redor era a muralha, o muro. Então você vê lá o porto no norte, lá, o porto de Éfeso, a Via Arcádia, que ligava o porto até o teatro. Aliás, o teatro era a marca muito conhecida. Aliás, as duas coisas conhecidas de Éfeso eram o teatro, que cabiam mais de 25 mil pessoas, e também o templo de Diana. A Ágora, que você vê aí em verde, é a região onde eles discutiam, né? Era um lugar ali do conhecimento, do comércio, onde o povo, todo mundo se reunia, né? Era ali nessa região. Você vê o estádio do lado direito, o Monte Coreso, os ginásios, mas sem dúvida aí a marca de Éfeso é esse teatro, né, que era um dos maiores do mundo grego e também, por consequência, do Império Romano, e o templo de Diana dos Efésios, que ficava fora da muralha, em uma região alta. E este templo era assustador de grande, né? Tinha 400 metros de extensão, o negócio era absurdo. Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre Diana. O interessante é que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, que ele vai passar pela primeira vez. Então veja no mapa, a primeira vez que ele vai passar por Éfeso será voltando da segunda viagem missionária para Jerusalém. Então ele só dá um oi, né? Prega ali um pouquinho e dá um oi e vai embora. E quando vai acontecer realmente a fundação da igreja de Éfeso, será na terceira viagem missionária, por volta do ano 54, 55 depois de Cristo. Veja aí a terceira viagem missionária. Então o apóstolo Paulo vai passar por todas as igrejas da Ásia Menor, aí da região da Galácia, e ele vai chegar em Éfeso. Curiosamente, Bispo G, é a cidade que ele fica mais tempo de todas. Ele fica quase que 3 anos. Ele fica ali 3 meses pregando na sinagoga, depois vai para a escola de Tirano, passa 2 anos ali, e depois tem toda aquela loucura que nós já vamos ler. Quer dizer, ali ele colocou fundamentos sólidos, preparou muitas pessoas, e como todos os lugares onde Paulo passa, sempre vai ter conflito entre judeus convertidos e estrangeiros convertidos. Aliás, já vai ser um dos primeiros temas, né, da carta aos Efésios. Então, essa encrenca aí dos judaizantes sempre vai existir, como nós estudamos na carta aos Coríntios. Bom, e também carta aos Gálatas. Vamos agora ler o capítulo 19 de Atos para ver como foi a fundação da igreja de Éfeso. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falando em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então o apóstolo Paulo chega em Éfeso na terceira viagem missionária, encontra um homem chamado Apolo, que só conhecia o batismo de João Batista, ministra Apolo, e Apolo é enviado para Corinto. Então Apolo vai dar continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo em Corinto. Daí então o apóstolo Paulo vai conhecer esses 12 homens que provavelmente receberam a mesma instrução de Apolo. Só o batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento de pecados. Daí então Paulo batiza nas águas, que é o batismo de Cristo, e depois o batismo no Espírito Santo. Daí ele vai ficar na sinagoga evangelizando.
depois vai ficar também na escola de Tirano e vai fundamentar uma igreja. É claro que quando a igreja chega, sempre tem guerra espiritual, sempre vai ter perseguição, sempre vai ter oposição. E a oposição será primeiro de origem dos ambulantes exorcistas, exorcistas ambulantes, que vão chegar ali e vão ver o apóstolo Paulo realizando milagres extraordinários em nome de Cristo. E vão falar, bom, agora nós temos um competidor aqui, um cara que também expulsa demônio. E em nome de quem que está fazendo isso? Aí fala, em nome de Jesus. E aqueles homens achavam que Jesus era mais um demônio maior, um espírito superior aos outros, porque era o que acontecia com os exorcistas ambulantes. Eles expulsavam em nome de um demônio superior. Era essa bagunça que existe aí, né? E dali tem aquela história muito cômica dos filhos de Seva, que era um sacerdote, era um nome latino, né, de sumo sacerdote, que estavam ali e falaram, olha, demônio, sai em nome do Cristo que o apóstolo Paulo prega. Aí o demônio fala assim, eu conheço o Paulo, mas você não conheço não. E aí o demônio dá uma surra nos filhos de Seva, deixa eles peladões publicamente, e aí eles compreendem que não é um demônio superior que repreende um demônio inferior, que ali é realmente o poder de Deus. Então o primeiro que cai por terra ali é um engano do falso profeta, que já existia ali em Éfeso. E nós vemos, Bispo G, e a palavra afirma nesse capítulo, que existiam estrangeiros que se converteram ao judaísmo também. Não é? E eles ficaram super surpresos, falaram assim, não, tudo bem, os judeus expulsavam aqui demônio, agora nós vemos aqui, de repente, um cara que vem, né, com outro discurso, uma coisa completamente diferente. Daí então, haverá um grande conflito, um conflito maior, e quase que o apóstolo Paulo perde a sua vida neste conflito. Vamos ler o motivo deste conflito. Continuando, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, disse não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Asiarcas, que eram amigo de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. O motivo do conflito, desta bagunça, é um levante de ourives, de homens que ganhavam dinheiro através do culto de uma deusa chamada Diana. Vamos primeiro entender quem é a Diana dos Efésios. Éfeso ficou conhecida pela adoração à deusa grega Ártemis, a deusa da fertilidade e da natureza, que mais tarde recebeu o nome romano de Diana. Acredita-se por descobertas arqueológicas em 1870 que o templo de Diana em Éfeso tenha sido o maior edifício grego na antiguidade. O templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi destruída no ano 401 d.C. por uma multidão liderada por João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla. O culto a Diana era a principal fonte comercial na época de Paulo, tornando Éfeso local de peregrinação para adoradores. Alguns ourives fabricavam miniaturas de um meteorito que alegavam ser a imagem de Diana caída do céu. Então você viu aí que em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana. Então veja na imagem aí, é um templo impressionante. Segundo relatos, seria o maior templo grego da antiguidade. Se eu não me engano, tinha 400 metros por 100 metros, alguma coisa assim. Era enorme. Fora aí que você está vendo, isso aí é uma ilustração, provavelmente aí em 3D. Então você vê aí o prédio impressionante de Diana dos Efésios. Além disso, Bispo G, era uma deusa muito popular na antiguidade. Acredita-se que em 33 cidades
existiam templos dedicados a Diana, o que faria ela da deusa mais popular da época, principalmente durante o Império Romano. Agora vamos mostrar a imagem, Bispo G, explica um pouquinho para a gente, nós vamos mostrar algumas figuras de Diana. Ela é representada pela fertilidade, por quê, Bispo G? Nós vemos, né, em todo o panteão tem uma entidade de fertilidade. Então, ela era tida como doadora da vida. Então, ela é chamada Diana, né, era Ártemis Polimastros. Por que Polimastros? Mastros, seios. Então, ela tinha muitos seios. Então, ela, aquela que alimentava a Ásia. Então, principalmente na Ásia, a adoração que era feita dela era assim, muito grande. Então, você vê aí ao redor esses muitos seios com uma doadora da vida, né? A rainha dos céus. E aí algumas características sempre. A gente vê leões, porque por trás de uma entidade dessa existe um espírito de violência. Age na mulher, trazendo uma condição de domínio, de guerreira, porque Ártemis é uma guerreira, ela é uma caçadora. E ao mesmo tempo traz no homem, pela oposição, a condição dele ficar revoltado, bravo, e assim a gente vê muita destruição onde haja a chamada Rainha do Céu. E essa era a principal daquela época. E foi destruído o templo dela, mas logo no templo dela foi construída depois uma igreja. Uma igreja que foi colocada também a Maria, consagrando a Maria, que diziam que o local era o local onde morou Maria e João, o discípulo que Jesus amava. Então foi feita ali uma árvore do lugar onde ela morava. Aquela árvore foi depois também recortada e foi posta nessa primeira igreja e depois se tornou também um grande templo ainda na Ásia, só que agora é absorvido pelo catolicismo. Então a gente vê como são essas nuances espirituais, né? Interessante. Vai mudando só o nome, né? Muda o nome só. Nome, a época, mas a entidade... Pois é a mesma, né? E como é ligado à natureza, nós falamos, por exemplo, das entidades de Canaã, que eram os postes ídolos, a Zerá, né, a figura feminina, a gente vê a árvore, né, essa figura sempre feminina ligada à natureza. A primeira capela que foi feita, porque ali diziam que era o local onde João e Maria moraram, né, a mãe de Jesus e João, o discípulo. Tinha uma árvore, e essa árvore foi recortada e foi feito o telhado da primeira capela. E depois é que foi, então, crescendo, se transformou numa grande igreja que venerava Maria. Atos 19:19 fala que o que queimaram de livros, artes mágicas, enfim, seria equivalente a 50 mil denários. Se a gente colocar aqui um denário, o salário de um dia de um trabalhador, na época, vamos colocar aí 100 reais, vai. Era uma moeda de prata, né? Mais ou menos isso mesmo. 100 reais. Então seria uma fortuna que foi queimada ali de 5 milhões. 5 milhões de reais, mais ou menos, né? Então já era, vamos dizer assim, para eles na época já era uma perda considerável só em livros. Sem dúvida. Sem contar que agora ninguém mais comprava a deusinha, a Diana, porque além das estátuas que eles faziam, né, de 2 a 3 quilos de prata, de ouro, eles também faziam uma réplica de um meteorito que eles falavam que era a figura de Diana que veio do céu. Né? Tem que gastar para caiu do céu, né? E ainda tinha um outro comércio, né? Porque o que vai criar um problema é o que fabricava os nichos. Os nichos são as bases do ídolo. Então eram nichos que eram feitos de prata para conter ainda o ídolo. Então vejam que o que tinha de comércio ao redor era a casa do ídolo, né? Aquele buraco que fica na parede. Isso. Né? Muito interessante. E ali o que acontece? Começa toda uma revolta, porque como que acho que o sindicato deles ali, né, se reuniu e falaram, não, agora vamos pegar Paulo, e aquela bagunça. Alguns foram até pegos, alguns companheiros de Paulo, né? Foram pegos e aquela bagunça toda, e Paulo queria falar diante do povo, e aí, não vai lá não, Paulo, que senão você vai morrer e tal. Enfim, aí um homem se levantou entre eles e falou, olha, o que está acontecendo aqui é uma grande confusão, se Diana é tão poderosa assim, para que toda essa bagunça, né? Então vamos falar com ordem e decência, aí acho que baixou aquele momento racional grego, né? E aí acabou a bagunça e de lá Paulo continuou a sua viagem. Então, é uma carta que vai ter um foco muito grande em guerra espiritual. Porque eles estavam mesmo no ninho da serpente, né, Bispo G? Era o verdadeiro ninho da serpente, a entidade mais idolatrada da região. A gente sabe o quanto era importante, e ainda mais o apóstolo Paulo. Então, a carta aos Efésios é uma carta de guerra espiritual. Nós vamos ver, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Então vamos começar a ler a carta aos Efésios. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Alguns temas já nestes primeiros versículos. Primeiro, vamos retomar a questão das regiões celestiais. Exatamente este termo que ele usa está ligado àquilo que foi falado na última aula sobre os 3 céus? Sem dúvida. E aí quando coloca, né, e nós vamos falar muito a respeito, né, principado, potestade, são o quê? São as entidades, tanto as entidades do mal que se precipitaram no primeiro céu, seria o céu onde nós estamos hoje aqui, mundo material mesclado com o mundo espiritual, quanto também no segundo céu onde ficam os anjos do Senhor, também há uma hierarquia. Então existem príncipes, né, o principado, por exemplo, nós vemos e estamos no ano de Daniel, onde fala muito a respeito do arcanjo Miguel. Ele é um arcanjo, então é uma hierarquia, um príncipe. Então tudo isso existe e a condição nossa é onde Deus está, seria o terceiro céu. É a condição onde Cristo está à direita do Pai e nós com Ele. E a igreja, aqui a carta aos Efésios vai deixar isso muito claro. Ok. Uma dúvida. Algumas linhas cristãs defendem a predestinação. Aqui usa esse termo na tradução, né, Revista Atualizada. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. E eu te pergunto, Bispo G, existe predestinação? No contexto individual, de maneira nenhuma. Por quê? Porque se há uma predestinação, você invalida a graça. Porque se há uma predestinação, então as pessoas já estão marcadas para serem salvas ou não. Agora a graça atinge a todos, que queiram, que se permitam. Então, o que é? A palavra predestinou é a palavra designou com antecipação. Mas a forma aqui não é uma forma pessoal. Então, o fato de eu designar de antemão é o contexto, a palavra no grego. Não quer dizer que a pessoa foi predeterminada a ser salva. É a condição da igreja, nos predestinou. Então, nos colocou, né, nos preordinou, nos designou de antemão como igreja. Para nós o quê? Conhecemos a Jesus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então aqui ele está falando sobre a igreja, não sobre o indivíduo. É isso? Ele está falando perfeito. sobre a igreja. Com nós, e aqui quando ele coloca, fica muito claro, ele está falando com a igreja de Éfeso. Ele não está falando assim, no termo de uma pessoa, te predestinou ou me predestinou. Ele falou nos, e ele está no contexto escrevendo para a própria igreja. Vamos ler agora, continuando a ler, né, o capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 1. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus colocou todas as forças espirituais do mal debaixo dos teus pés e deu a autoridade à igreja. Acho que essa aqui é a passagem que deixa claro para qualquer um assim, por que eu tenho que ir para a igreja, bispo? Por que eu tenho que frequentar a igreja? Eu não sou a igreja? Não, você não é a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Diferente. Bem diferente. A igreja é outra coisa. Né? A igreja é o ajuntamento, é a reunião dos servos de Deus que clamam e juntos têm autoridade, porque o que 2 ou mais estiverem reunidos, ali ele está, o que ligar na terra é ligado, o que está desligado será desligado e pronto. É isso. Então já fica a dica para você, né? Quem tem autoridade contra demônios e entidades demoníacas superiores é a igreja. Ponto. Agora, Bispo G, aqui fala de uma sequência, como que de uma hierarquia de demônios, né?
Principados, potestades, poderes e domínios. O que significam tudo isso? Bom, o principado já diz tudo. Principal, o príncipe. Então, é arqué, da onde vem o arcanjo. Então, ele é um príncipe. Então, ele é a entidade que domina e, geralmente, é a entidade que é venerada e que ocupa uma determinada região. Então, por exemplo, nós temos o exemplo de Daniel, que era o príncipe da Pérsia, era o principado que dominava toda a região de domínio da Pérsia. Então, é a entidade venerada. Como é que ela se fortalece? Através dos dias de consagração, através de costumes da terra, e ela vai se fortalecendo. Então, é uma entidade que há uma luta constante nas regiões onde ela habita. Então, vamos dizer, você vai para a África, tem um principado em determinada região, pela veneração, ele se potencializa ou a igreja cresce e assim por diante. E Éfeso é Diana, no caso. No caso é Diana, ela seria o principado de toda aquela região. Perfeito. A segunda que fala aqui a respeito é a potestade. No grego é a palavra exousia, governo. O que seria um governo? É uma entidade focada em segmentos sociais. Então, por exemplo, a potestade do ar, que cuida dos meios de comunicação, a potestade da internet, a potestade que age, por exemplo, num domínio do crime e assim por diante. Então, são entidades que têm um segmento social, que traz as características sociais e ela faz com que as pessoas influenciadas pelas características formem um padrão. Então, esse é um governo. E aí depois vem a palavra que é colocada aqui, que é poder, é a palavra dinamis. Olha. E a palavra poder, dinamis, ela é o quê? É um ajuntamento, é um poder que se manifesta, mas é um ajuntamento de demônios. Então é mais do que uma potestade. Ela, além dela ocupar, vamos dizer assim, uma determinada região, ela se potencializa também pelo nível, quantidade de demônios, de entidades que agem influenciando. Por exemplo, você vai hoje lá na Cracolândia, por mais que a pessoa possa ser isenta do problema de droga, tudo, há uma influência ali de uma potestade e pelo nível de quantidade de pessoas que são dominadas ali, existe também influência desse poder. Então a tentação, a pessoa que entra ali, se ela já teve um vínculo com vício, ali é sobrenatural a pessoa entrar. Por isso que ali, quem já teve problema de droga tem que vigiar muito para não entrar numa região, porque existe ali uma dinamis, um poder de entidades que agem, né? Não é quantidade de demônios, um montinho de demônios, não. É a quantidade do poder que se manifesta, a dinâmica que se manifesta. E por último, é o termo quiriote, é o dominador, domínio, que é uma entidade pessoal. É o quiriote, a entidade que se assenhoreia da pessoa. Por exemplo, espírito de vício. Espírito de vício, você satisfaz essa entidade quando você começa a ficar viciado. À medida que ele te domina, ele é um dominador, você dá para ele a sensação desse domínio e quer mais. Ela vai crescendo, se potencializando e domina de uma certa forma. O vício, além de se tornar alguma coisa na alma, né, no psique, é também um domínio espiritual. E essa seria a entidade chamada quiriote, né, o termo kyrios, no grego quer dizer senhor. É alguém que se assenhoreia da vida da pessoa, é uma entidade pessoal, mas que se potencializa e domina. Olha só. Então vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, né? Vamos dar um exemplo aqui na capital paulista. E que isso vai servir de exemplo em qualquer grande capital, qualquer outra cidade. Nós temos o caso da Cracolândia, que ficava no centro de São Paulo. Aí ela foi dissolvida, né? Alguns ainda ficam ali, né? Mas enfim. E aí nós vamos, por exemplo, uma região hoje, de muitas, mas vou dar o exemplo do Jaguaré, que é um bairro que fica na zona oeste de São Paulo. Música aqui da cidade de São Paulo sabe, quando passa ali pela Marginal Pinheiros, tem essa região do Jaguaré, e aonde tem ali uma Cracolândia hoje. Então era mais ou menos aquele negócio do Kyrios, que é o dominador, esse público que já tinha um Kyrios, cada um individual, e que ali havia um poder que se manifestava, um dinamismo, vamos colocar assim, né, do vício naquela região. Agora, essas pessoas, elas migraram com seus domínios para cá. E agora, aqui no Jaguaré, nós temos um dinamis, vamos colocar assim, o poder e pessoas que se reúnem ali, e ali as pessoas vão se destruindo através do vício. Isso talvez seja um exemplo um pouquinho prático, moderno, de como se comporta. Mas a Cracolândia, Daniel, passando inclusive lá, ela continua, ela está lá na rodoviária. Eles tiraram daquele lugar onde ficavam ali, mas ela está na rodoviária. Então, eles migraram para migraram para vários lugares, porque na verdade agora em São Paulo tem várias. Várias Cracolândias, então. E aí é um domínio, só não está lá, entre aspas, o principado.
Mas ali há todo um domínio. Você vê ali o governo, né, a potestade, você vê o poder e vê o quiriote, que é a entidade que age também pessoalmente, né? Então ali é um composto de tudo. Assustador, né? Assustador. Vamos ver agora o capítulo 2. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem. Bom, aqui o apóstolo Paulo vai mais uma vez, como em Roma, como também em Corinto, como na Galácia, falar aí do conflito, né, entre judeus que se converteram ao cristianismo com os estrangeiros que se converteram ao cristianismo e os judeus que queriam que os estrangeiros tivessem os mesmos hábitos dos judeus. E esse é o primeiro. Só que agora também, no caso de Éfeso, os estrangeiros convertidos estavam com raiva dos judeus. Falaram, então vocês são maus, judeus, porque vocês querem forçar a gente uma coisa. E aí ficou aquela guerrinha, e mais uma vez ali um espírito de divisão que estava nascendo. E Paulo, ele luta avidamente para que não haja duas igrejas. Não é ter as igrejas dos judeus cristãos e a igreja dos estrangeiros cristãos, gentios. Então ele ajusta isso falando, porque aqui ele está puxando a orelha dos estrangeiros. Ele fala, olha, vocês antes não conheciam, vocês não sabiam o que era Deus, vocês eram gentios na carne, vocês eram chamados de incircuncisos, e agora, através de Cristo, vocês também foram salvos. Então precisa haver aí uma comunhão e uma tolerância da parte dos estrangeiros também, que não estava acontecendo, não é? Agora, Bispo G, eu quero falar algo muito importante. Usando este assunto, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Que a igreja ela tem um único fundamento, e o fundamento é dos apóstolos e profetas. E eu quero entender isso, Bispo G, né? Afinal, qual a diferença de uma igreja que é fundamentada em apóstolos e profetas e da que não é fundamentada em apóstolos e profetas? Bom, a diferença é que ela não tem o padrão, vamos dizer, completo daquilo que é o poder, o exercer o poder que Jesus Cristo nos traz. Então, quando se fala fundamento dos apóstolos e profetas, os profetas vieram e trouxeram o apostolado, foi falado, foi liberado. Isso é algo que desde o Gênesis, a palavra profética foi liberada. Então, hoje, nós vemos esse fundamento, que antes era o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, fortalecido pelo apostolado, pelo envio. E o que ocorre? O que ocorre é que muitos não creem nessa autoridade. Então, a religiosidade, o que ela fez? Ela trouxe um padrão religioso que impede o manifestar da plenitude, porque a maior autoridade que existe é a autoridade apostólica. Então, eles ficam e querem que fiquem somente os 12 daquela época. E a gente vê isso o quê? Uma, entre aspas, vamos dizer assim, uma mistificação do apostolado. Porque ficam só aqueles 12, eles são santos, eles são... E o apóstolo Paulo? E o apóstolo Barnabé? E os demais que vieram depois? Que compuseram esse fundamento e que edificaram a igreja verdadeira. Então é muito importante a gente ver, hoje a gente vê uma igreja pastoral. E a igreja pastoral, ela não exerce os 5 principais ministérios. E nós temos que despertar para essa realidade. Porque no mundo espiritual, a autoridade delegada, a maior autoridade é para a autoridade apostólica e, de uma certa forma, ela é negligenciada. Então, fique ligado na próxima aula que nós vamos falar mais sobre ministérios apostólicos, né? Vamos falar ali no capítulo 4. Vamos agora à revisão da aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos a Carta aos Efésios, igreja que estava na cidade mais comprometida espiritualmente, o centro de adoração a Diana, com o maior templo grego da antiguidade. Paulo fundou a igreja oficialmente na terceira viagem missionária, onde ficou 3 anos e constituiu uma comunidade com judeus e estrangeiros convertidos. Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ensinou sobre as regiões celestiais, sendo a mais alta onde está o trono de Deus. Cristo concedeu à igreja a autoridade sobre principados, potestades e dominadores, ou seja, sobre as forças espirituais do mal que dominam o mundo. Também vimos que a igreja foi constituída sobre o fundamento apostólico. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.